O mundo assiste com uma certa apreensão, há pelo menos 2 semanas, a desvinculação da Crimeia, da região da Ucrânia, e a sua anexação pela Rússia. Na última semana, houve o referendo em que, por ampla maioria, a população da Crimeia disse sim à anexação, a partir de agora, à Rússia. E isto causou estremecimentos de parte a parte, não só internamente, como principalmente no mundo externo. A geopolítica internacional, nesse instante, está em fase de reconstrução. O mundo ocidental, seja a Europa, seja os Estados Unidos, pelo lado da América do Norte, propugnam para que tudo seja resolvido diplomaticamente. Mas internamente há uma grande tensão na área militar. Tanto é verdade que, na última semana, a Ucrânia determinou a retirada de todos os seus militares da região da Crimeia, exigiu que fossem libertados alguns em poder do poder bélico da Rússia e, mais do que isso, propôs à ONU a desmilitarização daquela região. É para discutirmos os vários ângulos dessa questão, sobretudo de uma perspectiva histórica, que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E para discutirmos essas questões, nós temos hoje a presença do nosso historiador, o professor doutor Rui Martinho Rodrigues. Mas nós temos também um russo, nascido, baseado em São Petersburgo, que é o Dmitry Sidarenko, que tem contatos muito diretos com o Brasil, haja vista que é o tradutor da Embaixada do Brasil em São Petersburgo e recentemente esteve, inclusive, como cicerone da comitiva da presidente Dilma. Para debater também com o Dmitry, com o professor Rui Martinho, nós temos a presença do nosso advogado e co-produtor deste programa, o professor Reginaldo Vasconcelos, membro da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje como convidado especial o professor Dmitry Sidarenko, que é russo, mora em São Petersburgo, tem a responsabilidade de ser o tradutor oficial da Embaixada do Brasil naquele país, notadamente para recepcionar as comitivas oficiais do Brasil quando vão para aquela região. E nós vamos discutir, obviamente, que aproveitando a passagem do Dmitry aqui por Fortaleza, nós vamos discutir essa crise nesse instante da geopolítica internacional, que é a desvinculação da região da Crimeia da Ucrânia e a sua anexação, segundo o resultado do referendo, agora à Rússia. Mas antes, eu queria pedir ao professor Rui Martinho, como nosso doutor em História aqui, que historiasse para o nosso assinante aquela região, notadamente a partir da dissolução da antiga União Soviética e a criação dos estados autônomos como são hoje. O Império Soviético, chamando de Império a União Soviética, porque manteve as ex-colônias do Império Czarista e exerceu uma influência para além dessas ex-colônias, sobretudo no leste europeu e na Ásia Central. E a Crimeia sempre esteve na periferia desse império. Inclusive, no tempo dos czares, era a zona de disputa entre o Império dos Czares e o Império Otomano. A Rússia teve 17 guerras com a Turquia, algumas delas por causa da Crimeia. A Grande Guerra da Crimeia, de 1854 a 56, foi uma disputa entre turcos e russos pela Crimeia, com a França e a Inglaterra apoiando a Turquia. Mas, com a dissolução de um império, aconteceu com o Império Romano e com todos os impérios, se cria um vácuo de poder. E a política tem horror ao vácuo e há uma disputa
por esses espaços. Com o desmoronamento da União Soviética, as ex-repúblicas ficaram numa zona indefinida de poder. No leste europeu, a OTAN, o Ocidente, pôde ocupar esses espaços. A República Tcheca, a República Eslovaca, a Hungria, a Polônia se integraram à União Europeia, à OTAN, e esse espaço foi ocupado. Mas na Ásia Central e ao sul da Rússia, esse espaço não foi ocupado. O Ocidente não teve condição de ocupar esse espaço, a China também não, e a Rússia tem saudades desse período. Isso cria uma situação delicada porque os historiadores costumam dizer que as guerras acontecem quando o império declina e resiste a esse declínio. E claro, a Rússia tem saudades, a Rússia sempre foi uma grande potência desde o tempo de Pedro o Grande, e principalmente depois de Catarina a Grande. E depois virá uma potência secundária, sendo uma potência nuclear, com capacidade de destruir o mundo muitas vezes, e tendo recursos naturais abundantes de toda a espécie, tudo que você pensar, petróleo, cobre, titânio, cassiterita, bauxita, tudo que você pensar, a Rússia tem demais, né? E eles não aceitam uma condição de potência secundária, né? O mundo ficando polarizado hoje entre Estados Unidos e China, com um papel da União Europeia também ali, e a Rússia em quarto lugar. Então, o Putin está representando uma aspiração de reconquista de espaços. Isso cria uma situação muito perigosa, porque os espaços não estão mais disponíveis. E a Ucrânia tem no leste da Ucrânia e no sudeste da Ucrânia uma população de língua russa. E como nesses países em geral, nas Américas aqui, é que a nacionalidade é identificada pela a terra em que a pessoa nasceu, chamado ius soli. Mas, de um modo geral, na velha Europa e na Ásia, é o chamado ius sanguine, ou ius sangue, que é a tradição cultural. Então, onde tem língua russa, os russos acham que é território russo, as pessoas são russas. Embora a Rússia não aceite, por exemplo, fizeram um plebiscito agora na Crimeia para separar a Crimeia da Ucrânia. Mas eu duvido que a Rússia aceite fazer um plebiscito na Chechênia ou no Daguestão. Eles estão jogando, cuspindo para cima, e se não saírem de baixo vai cair na cabeça dos russos. Porque a Chechênia agora vai dizer, eu também quero um plebiscito. O Daguestão vai poder dizer, eu também quero um plebiscito. E certamente a China não pode apoiar, porque se a China for apoiar o Tibete, o Xinjiang, a Mongólia Interior, a Manchúria e até Taiwan, que são províncias que querem se separar, vão dizer, eu também quero plebiscito. Então a China fica em cima do muro, né? Aliás, Taiwan, na semana que passou, os estudantes invadiram o parlamento taiwanês, protestando, inclusive, lá internamente, contra algumas decisões políticas que se conflitam, porque ali é uma zona de conflito também. E a Ucrânia tem dois petiscos muito apetitosos. A Ucrânia é uma das maiores potências agrícolas do mundo. Estados Unidos, Brasil e Ucrânia são os grandes exportadores de grãos. E a Rússia tem fome, não é? E a Ucrânia tem uma indústria pesada, principalmente uma indústria siderúrgica, muito expressiva, sobretudo no leste da Ucrânia. Me deixe concluir agora. E certamente a Rússia, temerosa da maldição do petróleo, porque hoje a Rússia está vivendo do petróleo e do gás natural, não é? Tem o olho grande nessa indústria que fica no leste da Ucrânia, na região de língua russa. E o perigo é que a Rússia não queira só a Crimeia, que já não é pouco, porque a Crimeia tem uma posição estratégica importante. A Rússia, como todo país de grande extensão territorial, exceto o Brasil, que é rodoviário, não usa tanto o transporte rodoviário. É ferrovia e hidrovia. E tem uma grande hidrovia russa que atravessa grande parte da Rússia europeia, do norte para o sul, descendo para o Mar Negro, que é o Rio Don, que desemboca no Mar de Azov, que é uma parte do Mar Negro fechada quase inteiramente pela Península da Crimeia. Daí a importância da Península da Crimeia, porque é a porta de entrada ou de saída do Rio Don e de grande parte da economia da Rússia europeia. Então, a Ucrânia cede a Crimeia de mau gosto, mas cede até porque não tem como evitar. Mas as outras províncias ucranianas de língua russa, dificilmente a Ucrânia vai aceitar, como aceitou a Crimeia, ser anexada. E certamente o Putin, eu estou me lembrando de 1938, o Hitler anexando a Tchecoslováquia, e o Chamberlain indo a Berlim, exigir do Hitler um compromisso que não ia invadir mais ninguém.
voltou, desceu no aeroporto em Londres, exibindo um acordo que tinha feito com Hitler, que a Alemanha não invadia mais ninguém. No ano seguinte, a Alemanha invadiu a Polônia. Não é? Então, eu acho que isso pode... E a resposta tímida dos americanos, isso pode abrir o apetite e cria uma situação muito difícil, porque ninguém quer guerra. Isso é uma loucura. Mas também não pode recuar. Deixa eu colocar Só concluindo, se o Putin recuar agora, ele se desprestigia, sobretudo com o exército russo e com o nacionalismo russo, que é muito forte. Então ele não pode recuar. E a Ucrânia não vai poder ceder à indústria pesada do leste da Ucrânia. E essa atitude dele é visivelmente nacionalista. E é a maior crise, a crise mais grave desde a crise dos foguetes em 62. Ô, Demetra, você é russo, nascido em São Petersburgo, mora em São Petersburgo, acompanhou, você é jovem, mas obviamente que na contemporaneidade você acompanhou todas essas mudanças, quer dizer, acontecidas em sua região. Para o nosso privilégio, você fala português muito bem, porque é doutor em linguística e, portanto, exerce essa função, inclusive, de ser o tradutor oficial da Embaixada Brasileira em São Petersburgo, onde você mora. Descreva para o nosso assinante, que obviamente tem muita curiosidade de saber o que é a Ucrânia, o que representa a Crimeia, sob o ponto de vista agora político, econômico. O professor Rui historiou de uma forma muito clara, belíssima, um retrospecto todo, que já nos deu uma ideia da geopolítica toda daquela região. Obviamente que onde há esse recrudescimento nacionalista, está por trás, visivelmente, os interesses econômicos. O que é a Ucrânia com a Crimeia e sem a Crimeia a partir de agora? Como o professor Rui já disse, Crimeia sempre era lugar de disputa entre Império Otomano e Império Russo. Foi na época de Catarina Grande, quando a Crimeia foi conquistada. Vários marechais russos importantes naquela época, como o Marechal Potemkin, Rumiantsev, participaram na conquista da Crimeia. E sempre no Mar Negro, a Crimeia era lugar, desempenhava um papel importante logístico, era lugar importante do ponto de vista militar e turístico. Claro que durante muito tempo a Crimeia fazia parte do Império Russo. A Ucrânia, que até agora tinha Crimeia, possuía Crimeia, antigamente não tinha a ver nada com Crimeia. A situação que aconteceu agora, claro que vai de longe, porque a Ucrânia entrou... Quem deu a Crimeia para a Ucrânia foi o Khrushchev. Sim, mas a Ucrânia entrou no Império Russo, sim, na época de Alexei Mikhailovich Romanov, que era pai do Pedro Grande, que fundou São Petersburgo. E era a Ucrânia chefiada por Bogdan Khmelnytsky. Bogdan Khmelnytsky era cacique, chefe, tipo, naquela época, que chefiava a Ucrânia. E Bogdan Khmelnytsky pediu ajuda de Alexei Romanov contra jugo polaco. A Ucrânia era tipo uma das terras muito bem pequena. E quando pediu ajuda, Alexei Romanov começou a guerra contra a Polônia para dar ajuda à Ucrânia. A Ucrânia ingressou na Rússia de Moscou. Naquela época, a Ucrânia era uma das províncias bem pequenas, porque o nome da Ucrânia se traduz como limite, tipo limites, a Ucrânia, os limites do país. E esse território que a Ucrânia tem até agora é uma parte absorvida, digamos, tirada da Rússia de Moscou, antiga do Império Russo. Digamos, era muito mais pequeno do que atualmente. A Rússia nasce em Kiev, que é a Ucrânia, que hoje é a capital da Ucrânia. Né? Sim, a origem Kiev, da Rússia, exatamente. Kiev e a capital da Rússia antiga. Da Rússia antiga. Mas só que quer dizer, os laços, os interesses não são só econômicos, tem laços culturais e históricos, simbólicos muito fortes, profundos, né? Exatamente. Porque a Ucrânia virou... Não por acaso, grande parte da população fala o russo. Sim. A Ucrânia tem o seu dialecto próprio, que chama ucraniano. Nós chamamos ucraniano, a língua deles, como dialeto da língua russa. Entre o russo e o rumeno, né?
Uma mistura do russo com o romeno. Não, pode ser com o romeno, sim. Mas, claro, mas dá para entender. Porque algumas palavras não são bem claras, mas o ucraniano dá para entender de forma geral. Essa população de língua russa não foi plantada lá pelo Stalin? Não, Porque não. os russos não eram maioria na Crimeia, né? Rui, não. Eram os tártaros, que o Stalin tirou Não, de lá. os tártaros eram tribos que povoavam a Crimeia desde a época antiga. E eram Sim, maioria. na época da Segunda Guerra Mundial, Stalin Tirou-os de lá. tirou os Uma tártaros coisa forçada. e eles voltaram depois da Segunda Guerra Mundial. Mas os russos sempre moravam lá, porque aquelas cidades antigas como Simferopol, tem cidades como Odessa, Nikolaev, Kherson, essas cidades ficam fora da Crimeia, sim? Mas também tem muitos russos. E a população... Kharkov também. Sim, né? Que é a segunda cidade da Kharkov, Ucrânia. Donbass também. Também são cidades russas. Por isso, agora, durante, digamos, esse conflito que aconteceu lá, muitos, os russos até colocavam bandeira russa nas prefeituras dessas cidades. Mas aqui, vamos voltar para a Crimeia. Crimeia sempre fazia parte da Federação Russa. Khrushchev, nos anos 60, sim, juntou a Crimeia à Ucrânia, porque Khrushchev era ucraniano, era secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. E ele achava que essa Crimeia, essa pequena península situada perto da Ucrânia, era mais cômodo para ingressar, para incluir na Ucrânia. E daí, digamos, foi colocada essa bomba, esse dinamite. Porque a maioria eram russos lá e ucranianos não moravam lá. A língua oficial lá é a língua russa, por isso Crimeia não estava contente continuar no território da Ucrânia. Na época de perestroika, quando três líderes de três repúblicas da Ucrânia, da Rússia Branca e da Rússia, incluindo Yeltsin, Kravchuk e Shushkevich, em Minsk, eles se juntaram para firmar acordo, para aprovar a separação dessas repúblicas antigas da União Soviética da Federação Russa, digamos. Sim? Só que Kravchuk, que era presidente da Ucrânia, perguntou a Yeltsin, e o que vamos fazer com a Crimeia? E Yeltsin respondeu, podem ficar com Crimeia. Yeltsin. Boris Yeltsin. Boris Yeltsin. Presidiu da Devia estar de Rússia. pileque, né? Devia estar de pileque. Quando Sim, disse porque isso. ele deveria, por exemplo, foi chance para a Rússia naquela altura. Se ele exigisse Crimeia, Kravchuk com certeza deveria aprovar, porque eles precisavam da independência e poderiam dar qualquer território para ficar com uma independência. Eu vou fazer um intervalo, que a produção me avisa que já está na hora, e a gente vai sequenciar essa discussão, incluindo o Reginaldo, no próximo bloco. Não houve tempo agora, eu achei que estava muito interessante a descrição, quer dizer, da geopolítica e da história das regiões. Quando a gente voltar, a gente vai sequenciar essa nossa discussão para que você, assinante, tenha uma ideia mais aclarada, obviamente, sobre que interesses, que motivações que nós já estamos percebendo claramente aqui, determina nesse instante este conflito e que põe todo mundo sob tensão. Porque não esqueça, não é à toa que tanto a União Europeia quanto os próprios Estados Unidos estão aí pisando aí no fio da navalha. Há uma dependência muito grande, né, da Europa por causa do gás natural. Um instante só e a gente volta. De volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje discutindo essa crise, esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que resultou na anexação, já assinada pelo presidente Putin,
da Crimeia à Rússia. Estamos aproveitando, o assinante deve dizer o que vocês entendem de política, geopolítica russa. Estamos aproveitando a presença do Dmitry Sidarenko, que é de São Petersburgo e que trabalha vinculado à Embaixada do Brasil, sediada em São Petersburgo, é russo, portanto, com descendência, inclusive, ucraniana. Ele dizia aqui nos bastidores que o seu avô era ucraniano. Né? Uhum. E eu queria colocar agora o Reginaldo nessa discussão, porque ao haver desvinculação política jurisdicional, se posso usar essa expressão, da Crimeia, da Ucrânia, tudo, e a anexação, por consequência, à Rússia, tudo muda sob o ponto de vista agora jurídico. Né? A legislação agora é a legislação da Rússia, enfim. Há toda uma reconstrução, digamos assim, constitucional daquela região para que passe a haver agora as relações. Tal. As primeiras consequências diplomáticas já são muito claras. A Ucrânia passa a exigir agora visto diplomático dos russos e da Crimeia, sobretudo, para poder transitar pela Ucrânia. Isso já cria problemas, quer dizer, diplomáticos, porque tem questões econômicas envolvidas nisso. Eu queria, Reginaldo, a tua observação nessa perspectiva, já que, historicamente, as coisas aqui ficaram bem colocadas pelo Dmitry e pelo professor Rui. O separatismo e as guerras de conquista são dois movimentos recorrentes na história da humanidade. Né? Tem sempre uma nação tentando aumentar o seu território, tentando conquistar um território distante para os seus domínios e, de vez em quando, alguém querendo se separar do jugo de outra nação. E eu tenho a impressão que esse episódio, essa crise da Rússia com a Ucrânia, talvez deflagre um processo separatista no mundo. Já ouvi recentemente dizer que a Escócia anda querendo sair do Reino Unido, ficar independente, e outros países lá próximos à Rússia, como o próprio professor Rui citou, já estão também querendo ficar independentes. Isso é um movimento normal. Agora, a independência pode ter efeitos positivos e negativos. No caso da Crimeia, para eles, mesmo os que não são de origem russa, como nós comentamos, talvez tenham interesse nessa anexação à Rússia, porque é um país de economia forte. Como assim? Mais forte, olha, a China invadiu o Tibete, de forma violenta, expulsou o Dalai Lama, que era o líder político e religioso, mas o Dalai Lama recentemente disse que não quer mais separar, porque o país dele está agora anexado a um país rico. Se eles agora se separarem, vão ficar na pobreza. Eles não querem o meu povo na pobreza por uma questão de orgulho, né? Então, a Crimeia, talvez toda ela tenha mesmo esse interesse em se anexar a um país forte, a uma economia forte. E lá os Estados Unidos, lá distante, e a União Soviética e a União Europeia não têm interesse por questões militares, estratégicas. Né? Mas eu acho que, eu não sou um anti-americanista, nunca fui, mas eu acho que o Putin está correto. Houve, de qualquer forma, um instrumento democrático, foi utilizado lá na Crimeia, o povo aprovou, não houve violência, Aprovou, grande era violência. festa para o povo. Então, Você nota que era festa para o povo todo da Crimeia. Eu acho que Concertos, agora é um momento feliz. bandeiras. Agora, o professor Rui lembrava, e eu quero até chamá-lo a essa discussão, lembrava no intervalo da ilegitimidade do resultado desse plebiscito, que deu aí 98%, em números redondos, 97, alguma coisa, mas é complicado, porque você tem entre 12% e 14% da população que é ucraniana e não russa. 12% de tártaros, você tem uns 38, 37, 36% de ucranianos e 52% de russos. Como é que pode dar 98%? Não poderia dar. Houve uma intimidação, a consulta não foi feita, o clima lá não é um clima pacífico, havia exibição de arma nas ruas. E essa população, esses 52% de russos na Crimeia, de pessoas de língua russa, não está toda querendo voltar para a Rússia porque eles têm uma péssima memória do período soviético. Muitos deles foram para lá, transferidos para lá à força, durante o período soviético. Os tártaros têm ódio aos russos, primeiro porque a Rússia sempre foi invasora da Crimeia. Segundo, porque eles foram expulsos da Crimeia durante a Segunda Guerra e tiraram de lá à força. E alguns conseguiram voltar
depois da guerra e depois da queda do regime soviético. Então, esse povo não tem muita desconfiança. Deixa eu saber aqui do Dmitry, qual é o sentimento? Uma coisa uma coisa é o povo da Crimeia ir para um plebiscito, dizer sim, em 98%, ainda que consideramos que esses 12% de tártaros e 38% de ucranianos tenham, em forma de protesto, sequer ido participar. Então, esses 98% está dos 52% dos russos. Analisemos assim, portanto, deu esse resultado. Mas qual é o sentimento do russo em si? São Petersburgo, por exemplo, que é a sua cidade, recebeu como essa anexação? Não, essa anexação separação? para a população toda, da Rússia toda, era festa. Como Putin disse, Crimeia voltou para o porto natal do seu país. E todo mundo, por exemplo, eu estava já aqui, me ligaram amigos comemorando, dando parabéns que Crimeia voltou para a Rússia. Então, toda a população russa, na Rússia toda, claro que menos essas repúblicas do Cáucaso, digamos, mas eu estou falando da Federação Russa, da população russa. Na Sibéria, no Extremo Oriente, nos Urais, em Moscou e São Petersburgo, apareciam com bandeiras e era festa. A volta da Crimeia para a Rússia. Mas houve protesto em não, mas Moscou. Rui, não vamos esquecer que você falou dessa percentagem dos ucranianos que moram na Crimeia, só que muitos ucranianos desses são misturados com os russos e eles podem ser ucranianos só pelo passaporte, mas já podem ser na solidariedade com os russos que moram lá. Porque na televisão mostraram vários ucranianos, antes desse referendo, que passeavam pelas ruas com as crianças, e as mulheres, uma outra mulher falou assim, que, vocês sabem, nós somos ucranianas, mas estamos fartos com confusão que continua na Ucrânia, já muitas décadas continua essa confusão, e nós queríamos já, se juntar com a Rússia. Porque não esqueça que com a anexação, a Rússia está atraindo para si problemas que ela não tinha antes. Exatamente. Problemas muito graves, não só do ponto de vista geopolítico, com a repercussão no mundo inteiro, mas problemas, inclusive, de ordem financeira, porque você anexa uma península cujo poder econômico não é lá essas coisas. Vai trazer despesa. Vai trazer despesa. Como E que a Rússia terá que mantê-los todos Como agora. a Alemanha teve com a anexação. Alemanha democrática. A Alemanha democrática com o fim não é, da Com separação. a queda do muro de Com a Berlim. queda do muro, eles Agora- tiveram que suportar uma Alemanha que estava empobrecida. Então, é um ônus também. É um Mas é não, preciso lembrar que a Ucrânia atravessa dificuldades políticas. Mas a Ucrânia... E econômicas também, Rui. Eles não mas têm... as dificuldades econômicas decorrem das dificuldades políticas, porque a Ucrânia é um país fadado a ser um país próspero. Pela agricultura exuberante que tem e secularmente, não é um momento da agricultura, e pela indústria pesada que tem, com uma população escolarizada. O trigo, como a soja no Brasil, é a principal cultura, né, da E Ucrânia. a indústria siderúrgica no leste da Ucrânia é uma indústria muito forte. Agora, além disso, tem uma população muito bem escolarizada, como a Federação Russa tem também. Né? Então, tem recursos humanos qualificados, tem terra fértil e água com uma boa agricultura e tem uma indústria exuberante, uma indústria pesada. Esse país não vai ser um país subdesenvolvido, A Ucrânia. a Ucrânia. Esse país mas atravessa um problema... A Crimeia sai. E a Crimeia, sai. só tem recursos turísticos, O tem umas problema praias é se bonitas, mas outras- não tem nada que Pois possa é. ajudar a O problema é economia. se outras áreas do leste da Ucrânia vão ser também engolidas pelo Putin. Mas, Rui, Porque- esse governo de Yanukovych, que, digamos, foi abalado, sim? Yanukovych, que era presidente da Ucrânia, que foi considerado como corrupto, que esse governo provocou essa oposição, esse conflito em Kiev, sim? Esse Yanukovych iniciou a iniciativa para não se juntar com a Europa, mas firmar vários acordos com a Comunidade Europeia. Mas Putin, vendo isso, falou que se ele firmasse vários acordos com a Comunidade Europeia, o governo de Yanukovych vai perder os laços econômicos com a Rússia, vai perder aquele espaço naquela união da alfandegária, sim, que eles tinham. E Yanukovych mudou a posição, ele se afastou da Comunidade Europeia,
sabendo que, por exemplo, se ele perder a Rússia, vai entrar vai ter muitos problemas econômicos. Os europeus cometeram o erro de não apoiá-lo, mas estão tentando reparar esse erro agora. A União Europeia está oferecendo 11 bilhões de euros para socorrer a Ucrânia. Mas primeiro a Rússia mandou 3 bilhões de dólares para o governo Yanukovych. Depois parou. Claro, você tem questões políticas, você é um cidadão russo, obviamente que se eu fizer alguma pergunta aqui que possa ter alguma implicação, só você pode avaliar. Mas deixa eu lhe colocar aqui uma coisa. Quando o Putin faz isso, de caso pensado, sabendo da repercussão internacional que isto teria, porque você tem de um lado a União Europeia, como disse o professor Rui, percorrendo o caminho de volta, querendo reconstruir um erro estratégico cometido anteriormente, que foi não apoiar o ex-presidente lá, antes de ser derrubado. Você tem os Estados Unidos aí já claramente, pela palavra do presidente Obama, dizendo que não intervém, não entra com solução militar, de jeito nenhum, que também demonstra aí a preocupação que tem em não agravar ainda mais a situação. O Putin não está com isso, barganhando outros interesses que ele quer, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, fazendo isso porque sabe que coloca em risco a paz mundial aí nesse instante? Não seria um movimento de barganha? Os russos não enxergam isso? Não, os russos enxergam isso porque aconteceu o seguinte, claro, a Comunidade Europeia e os Estados Unidos mostraram sua posição negativa em relação à união da Crimeia com a Rússia, mas só que Putin também depende muito da vontade do povo da Rússia, e o povo queria Crimeia voltar para a Rússia. Além disso, a Crimeia pediu ajuda, de certa forma, da Rússia, porque aquele novo governo que tomou o poder em Kiev se considera como o governo onde predominam os ultra de direito, aqueles ultradireitos, ultranacionalistas da Ucrânia Ocidental. E claro que, vendo a conduta, o comportamento desses ultradireitos, a população russa na Ucrânia do Leste e na Crimeia ficou preocupada com a perspectiva continuar na Ucrânia. Mas, Dmitry, esse ultranacionalismo só prospera quando há uma ameaça às nações. O ultranacionalismo dos Balcãs, cessada a guerra do Kosovo, está declinando. O próprio ultranacionalismo polonês, que era o nacionalismo mais exacerbado da Europa, também está desaparecendo. Porque o nacionalismo é uma paixão que tem efeitos muito ruins. Sim. O nacionalismo só produz, de um lado, guerra e, de outro lado, exploração dos empresários da nação. Aqui, por exemplo, nós passamos muitos anos pagando caro por produtos ruins porque éramos nacionalistas. Então, Hermílio de Moraes vendia aqui um cimento ruim, que quando nós abrimos os portos, compramos mais barato do que vinha lá da Turquia. E ainda se dava ao luxo de dizer que só vendia saca de 60 quilos, não vendia meio quilo de cimento. Então, o nacionalismo é bom para os espertos, né? E isso está reforçando o nacionalismo. Inclusive, um nacionalismo dentro da Federação Russa que vai criar dor de cabeça para a Rússia. O Putin está ganhando dividendos explorando o nacionalismo. Há uma festa na Federação Russa, porque ele aparece como o artífice da reconstrução do Império Russo, mas está plantando a longo prazo problemas, porque ele tem a Chechênia, tem o Daguestão, ele apoiou o separatismo da Ossétia do Sul na Geórgia, mas a Ossétia do Norte na Rússia, na Federação Russa, também pode querer se separar. E a Ucrânia não vai poder ceder assim, porque se ela cede o leste à Rússia, no oeste tem a Bucovina do Norte, que tem uma população de língua rumena, que o Stalin tomou durante a Segunda Guerra. Você sabe que a Ucrânia do Leste e a parte industrial, sim? Sim. E todo o dinheiro, todo o orçamento do país funciona à base dessa parte industrial da Ucrânia do Leste. E aqueles nacionais da Ucrânia Ocidental, normalmente, a Ucrânia Ocidental não produz nada. Toda a Ucrânia, todas as regiões da Ucrânia dependem dessa parte da Ucrânia do Leste. Eles têm Por isso, uma claro que eles não muito estão rica. interessados, a Ucrânia do Leste, se separar do país.
porque Não, senão... não vão poder aceitar. Não vão poder aceitar e aí a Mas coisa você começa... sabe que tem movimentos lá dos russos que moram na Ucrânia do Leste que também querem, digamos, repetir o passo que fez Crimeia. Dmitry, mas você acha que o padrão de vida do povo da Crimeia vai melhorar? Não vai, não, eu acho ou que não? Porque o não, professor está colocando que a Ucrânia também não, vai melhorar, era uma potência econômica pela agricultura, pelo trigo. Eu acho que vai melhorar porque no outro dia, depois desse referendo, depois de aprovar, assinar o acordo para se integrar para a Crimeia se integrar com a Rússia, Putin reuniu com o Conselho da Segurança, com o governo da Rússia, para investir, porque, claro, o nível econômico da Crimeia atual é muito longe do nível econômico das cidades principais da Rússia. Por isso, está previsto investir milhões, digamos, dos rublos e na economia da Crimeia, para melhorar a economia da Crimeia. Isso pode ter sido o fator que levou a essa maioria. Isso pode complicar a economia da Rússia, da Federação Russa. Não tenho dúvida. Primeiro, porque vai aumentar as despesas. Vai. Segundo, porque vai afastar. Não vai aumentar as despesas, sim, mas vai afastar os investidores ocidentais. Mas eles nunca, vocês sabem que exportando gás, petróleo, então eles nunca, por enquanto, dependiam da economia qualquer europeia. Ao mas contrário. todos os países que dependem da exportação de um produto, sim, mas principalmente um produto primário, no futuro eles podem ter problemas sem desenvolver. Eu acho que a Ucrânia tem mais futuro economicamente, porque a Ucrânia, meu pai dizia, quando comentava o fato de que os nazistas tinham ocupado a Ucrânia durante a Segunda Guerra, ele dizia que a Ucrânia era o São Paulo da Rússia. Porque tinha uma agricultura exuberante e uma indústria pesada. Então, a Ucrânia tem futuro. Superadas essas dificuldades... Eu não sei, eu tenho que encerrar esse bloco, porque a produção já me avisa que o segundo bloco do tempo já se esgotou, e eu tinha perguntado se... O Reginaldo perguntou se o padrão de vida do povo da Crimeia agora melhora, se sente melhor em passando para a Rússia. Eu não sei se da Crimeia melhora imediatamente, mas da Ucrânia melhora, não. porque a Ucrânia tira de cima, quer dizer, um ônus, uma despesa enorme, né? Portanto, vai sobrar muito mais do seu orçamento para dividir, para suprir necessidade de bem menos gente. Porque qual é o contingente da Crimeia hoje, populacional? População? É 1.200.000. Significativo, é a metade de uma fortaleza. Isso é muito significativo. Eu vou fazer um intervalo e quando nós voltarmos, nós vamos sequenciar essa discussão a partir da perspectiva da repercussão, quer dizer, externa, porque a dependência, tanto da Europa quanto de parte dos Estados Unidos, do gás para mover a indústria, e não só a indústria, mas também para o próprio uso, para o aquecimento das pessoas, é muito grande e isso tem feito com que estejam aí no limite da diplomacia para não agravar ainda mais a situação. Um instante só e a gente volta. De volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje com a participação do nosso convidado especial, o Dmitry Sidarenko, que é russo, trabalha na Embaixada do Brasil em São Petersburgo como tradutor, já que fala um português muito bem para um russo. Daqui a pouco está falando cearenseis. Já fala um pouco. Já fala um pouco do cearenseis. O professor Rui Martinho e o professor Reginaldo Vasconcelos, nós estamos aproveitando essa oportunidade ímpar do Dmitry aqui para conhecermos um pouco dessa realidade da Ucrânia e da Crimeia nesse momento de conflito que tensiona o mundo inteiro. E eu queria perguntar, Dmitry, nesse instante, olha, a França, a Alemanha e a Inglaterra, só para citar os três principais da União Europeia, e do outro lado os Estados Unidos, pela palavra do próprio presidente Barack Obama, todos manifestaram apoio a uma negociação,
a uma solução negociada, né? Nesse instante, a própria ONU, que tem a responsabilidade institucional que paira sobre todos esses interesses, através do Ban Ki-moon, que está lá na Ucrânia, fui para lá semana que passou, procede de negociações. Qual é o medo, vamos chamar assim, se não medo, mas qual é o receio dessas superpotências de, nesse instante, não quererem entrar? Porque todas condenam a intervenção do Putin, todos condenam a anexação, porque acham que foi uma intervenção indevida, mas ninguém dá apoio, ninguém deu apoio, vamos já colocar assim, no passado, para que a Crimeia não sofresse essa separação. O que é isto? É medo, é receio do quê? É só a dependência mesmo do gás ou tem outros? Mas, por um lado, eles dependem muito da importação de gás da Rússia, sim. Por outro lado, eu acho que ficou bem claro que Crimeia, na maioria da Crimeia, queria voltar para a Rússia. E sabem que a Rússia, do ponto de vista militar, é uma potência forte. Claro, ninguém procura conflito como a Rússia. Além disso, agora aquele novo governo que, depois do golpe de Estado, venceu na Ucrânia, vai afastar da Rússia e vai se aproximar mais à Europa Ocidental, à comunidade europeia, por exemplo. Dmitry, mas qual é a razão que você atribui a esse interesse da Crimeia de voltar, de se anexar à Rússia? Seria uma questão só nacionalista, saudosista dessas famílias de origem russa? Não, por um lado... Ou seria a visão de que essa anexação ia trazer melhoras de vida, melhor de padrão de vida, um melhor status jurídico? A Rússia é um país, uma grande potência. O que você imagina que tenha movido o povo da Crimeia no interesse de voltar para a Por um lado, Federação Russa? eu acho que esse conflito que aconteceu na Ucrânia entre os nazis da Ucrânia Ocidental e Ucrânia do Leste poderia provocar no futuro mais problemas para a população russa que continua, na Crimeia sobretudo. Porque se falarmos da Ucrânia do Leste, tem russos e ucranianos lá que moram, tudo misturado, mas a maioria na Crimeia e população russa, sim. Por isso, por um lado... Foi uma insatisfação com o que aconteceu agora na Ucrânia. Eu acho que Putin estava disposto para o Crimeia se juntar à Rússia, por um lado, para evitar o conflito posterior entre os nazis da Ucrânia Ocidental com a população da Crimeia. E, por outro lado, a Crimeia tem do ponto de vista logístico muito importante. Professor, já se falava na Rússia, nessa anexação, antes da Revolução da Ucrânia? Não, ninguém pensava nisso, porque ninguém... Eu tenho uma suspeita que a Rússia começou a pensar em retomar a Crimeia durante a Guerra da Geórgia, em 2008. Porque a Ucrânia ameaçou bloquear o porto de Sebastopol, que é a grande base naval que os russos usam. Os russos, num acordo de separação da Ucrânia, a Ucrânia ficando com a Crimeia, a Rússia se reservou e a Ucrânia cedeu que ela usaria uma base na Crimeia. Sim, Sebastopol, ou mais de uma base. Ainda não falamos e aproveitando essa oportunidade agora para... Sebastopol é a grande base russa base no Mar Negro, da Marinha da em Guerra território no Mar ucraniano. Negro. Não por acaso foi exatamente a base em que os russos, quer dizer, invadiram, prenderam o comandante e em 2008 e que a Ucrânia andou ameaçou, perto de haver um conflito bélico lá. Em face da Guerra da Geórgia, a Ucrânia apoiando a Geórgia, ameaçou trancar a base aos russos. Eu acho que aí a Rússia resolveu retomar a Crimeia. Essa ameaça. Agora, essas coisas têm uma sucessão. Dizem que o avião só cai com uma sucessão de erros, né? A política também tem isso. O governo de Kiev, o novo governo de Kiev, cometeu um erro crasso. Decidiu que a única língua oficial da Ucrânia seria o ucraniano. Exato. Proibiram língua russa. Isso criou um mal-estar enorme nas regiões do leste, principalmente a Crimeia, onde tinha uma maioria russa. Foi uma medida impopular. Foi uma medida burra. Foi uma medida burra. Era um dos primeiros decretos do novo governo. Agora, isso cria uma situação muito ruim, porque a Ucrânia é o que alguns analistas chamam de potência nuclear virtual. Como é o Japão, como é a Itália, como é a Alemanha. São países que têm tecnologia e urânio nas usinas nucleares de uso civil suficiente para, na hora que quiser, criar arma nuclear.
E a Ucrânia ficou com um arsenal nuclear expressivo quando a União Soviética se desmembrou. E cedeu esse arsenal nuclear à Rússia, ganhando algumas compensações. Uma delas era ficar com a Crimeia, outra era ficar com parte das armas convencionais, uma parte expressiva. A Ucrânia tem um arsenal de armas convencionais expressivo. E ficar com uma parte da esquadra do Mar Negro, a esquadra que era da União Soviética. Agora, ela sofrendo essa humilhação e esse esbulho, porque o Putin introduziu a política de fato consumado, que é uma coisa muito ruim nas relações internacionais, porque leva para uma situação de tensão crescente. E isso, cara, isso reforça aquela máxima de que o homem vale pelo mal que pode fazer. Os ultranacionalistas, sendo a potência que é, os ultranacionalistas, que sempre exercem uma influência muito ruim em qualquer país, vão crescer de importância na política da Ucrânia. E muito provavelmente poderão voltar a nuclearizar a Ucrânia. E outros países poderão pensar, olha, quem não tem arma nuclear fica sujeito a esse tipo de fato Mas os consumado. europeus, desculpa, mas eu acho que a Comunidade Europeia não vai deixar de desenvolver essa área para a Ucrânia. Tem esse impasse, que a União Europeia não vai querer. A União Europeia não não faz vai parte querer. dos interesses deles, claro. Mas é preciso ver se a União Europeia vai ter força para isso. Porque se a União Europeia não apoiar suficientemente a Ucrânia, eles poderão deixar de dar atenção à União Europeia. Mas você está de acordo que como a economia da Ucrânia pode acontecer a mesma coisa que aconteceu na República Checa, na Bulgária? Eles não têm interesse, os europeus, essas cidades mais desenvolvidas, de investir, a Ucrânia é mais importante. investir nas economias A Ucrânia locais. não é uma Bulgária, nem é uma República Tcheca. A Ucrânia é mais importante. É A União maior, Europeia sim, vai claro. fazer com a Ucrânia o que fez com a Polônia. E mesmo assim. O padrão de vida dos poloneses melhorou muito. E se não fizer, ainda tem esse detalhe. Polônia. Se a União Europeia não apoiar suficientemente a Ucrânia volta a se nuclearizar. Os ucranianos têm essa barganha. Né? E aí não vai ser só a Ucrânia. Aí a Turquia também vai dizer, olha, daqui a pouco vão querer separar o Kurdistão. Aí a Turquia também vai querer fazer um programa nuclear. E aí outros países vão seguir essa linha. Né? Inclusive o Japão, que está ameaçado pela expansão militar da China. O Japão é outra potência nuclear virtual. E a Coreia do Sul, outra. E Taiwan, outra. O que se conclui é que o fato desse desmembramento da Crimeia e a anexação à Rússia tem pouca importância intrínseca, mas ela vai desencadear um comportamento da política internacional, não é, Rui? Pode desencadear essa fúria separatista. Aliás, já foi um erro, na hora da separação, a Ucrânia ter ficado com a Crimeia. Porque é claro que a Rússia não ia abrir mão da chave da entrada do Rio Dom, do acesso da economia russa que desce o Rio Dom para o Mar Negro. Agora eu tive a impressão, Arnaldo, eu vendo a reportagem, que quando o exército russo foi lá derribar os portões na Crimeia, o exército da Ucrânia ficou passivo, me parece que até simpatizando intimamente com aquilo, não fizeram nada, concordou de alguma maneira. Eles quiseram evitar uma guerra. Eles quiseram evitar o conflito. Quiseram evitar uma guerra, porque a Rússia é muito mais forte. Sim, muito mais. E eles sabiam que a OTAN não ia fazer uma terceira guerra mundial por causa Aliás, da o Crimeia. ministro ucraniano... Se houver uma guerra, porque ainda há possibilidade de haver uma guerra da Rússia com a Ucrânia por causa dessas outras regiões de língua russa. Mas se houver uma guerra, é claro que a OTAN não vai a propósito dessa passividade que o Reginaldo mencionou aí, o ministro ucraniano já havia alardeado, tanto no encontro que teve com o Obama, como lá internamente na Ucrânia, de que os ucranianos evitassem o conflito, apenas ele exigia, e aí ele exigiu, deu um ultimato, que fosse liberado o seu comandante, quer dizer, em 24 horas. Você lembrou um aspecto importante, ele exigiu e mobilizou tropa para a fronteira da Crimeia. Da Crimeia, foi. E aí entregaram. Quer dizer, os dois lados não querem guerra, porque em ato contínuo, para se precaver, ele solicitou também à ONU a desmilitarização de toda a região. Difícil. Quer dizer, foi uma estratégia. Para todos os lados envolvidos, é aceitar a medida certa, a dose certa de flexibilidade e de resistência. Parece-me que no início houve flexibilidade demais. E o Putin ensaiou uma coisa, mandou uns agentes, porque esses movimentos nessas regiões também são iniciados por agentes que vêm da Rússia fazer movimento lá dentro. Né? Inclusive militares russos com uniforme sem insígnia, sem sinais da Rússia. Mas porque tem lá a base da Marinha da Guerra que tem 16 mil elementos, 16 mil. E Putin falou que conforme, o decreto que foi afirmado ainda muitos anos como Ucrânia, poderia ter até 25 mil elementos na base da Marinha da Guerra. Por isso, esses militares que não estavam bem
identificados poderiam ser da base da Marinha da Fuzileiros da navais. Guerra. Fuzileiros navais. Navais, tem sim, tropa sim. terrestre também. De Sebastopol, Tem. Sebastopol. Com a dissolução das repúblicas independentes da antiga União Soviética e a criação da CEI, que é a Comissão de Estados Independentes, que a Ucrânia já anuncia Comunidade também, comunidades de Estados Independentes, que foi quem sucedeu às ex-repúblicas, né, independentes soviéticas, ele já anunciou a saída dessa comissão. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade. Houve um empobrecimento muito grande quando houve essa separação. Essas repúblicas ainda hoje estão aí pobres. A gente percebe isso muito claramente. Os russos são os novos ricos do mundo. Estão hoje no mundo inteiro, inclusive fazem questão de ostentar essa riqueza. Uma oligarquia que saiu da direção do partido. Ok. Enquanto essas outras repúblicas, elas foi empobrecendo e vivem hoje em padrões de vida muito sacrificados. A Crimeia vivia assim, estava empobrecida, e isso pode ter motivado esse retorno à Rússia por enxergar esse empobrecimento, porque essa é a minha tese. Esse é um fato preponderante. Nós não tínhamos muita informação sobre Crimeia, quando a Crimeia fazia parte da Ucrânia. Tinham mais informações sobre Sebastopol, onde se situava a base naval. Sim. Mas se nota, dá para ver que o nível de vida, o padrão de vida era muito baixo lá. Eles viviam só à base de turismo. E devido a que os russos eram poucos que viajavam para a Crimeia, porque a maioria dos russos costumava viajar para a Turquia, Egito, Grécia. Mas agora, por exemplo, depois dessa união com a Rússia, estão pensando desenvolver digamos, o turismo na Crimeia. Com certeza, melhorando o turismo, a infraestrutura da Crimeia, os russos vão para a Crimeia. E então podem melhorar, através do turismo, a economia da Crimeia também. Bom, nós estamos chegando ao final dessa edição do programa Visão Política. Eu tinha uma última colocação, o professor Rui. A posição, de certa forma, eu não diria de omissão, mas de neutralidade, vamos chamar assim, tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia nesse episódio, e tentando negociar diplomaticamente para encontrar uma solução, diferentemente do que outrora se fez em conflitos como esses, é a revelação de que a dependência da Rússia, não só econômica, mas o medo também do belicismo recrudesce nesse instante e os torna assim preocupados, e aí reforça a tese de que o Putin vale pelo mal que pode fazer? Eu penso que os governantes, sabiamente, estão temerosos de chegar num ponto sem retorno de uma crise. Porque ninguém quer uma situação de mais antagonismo, não só de guerra, mas também de guerra econômica. Essas coisas, né? Mas pode ser levado a isso. Na Primeira Guerra Mundial também ninguém queria a guerra, nenhum dos lados. Mas assumiram compromissos, fizeram declarações e não podiam recuar e tal. O Putin já caiu nessa armadilha, ele não pode mais recuar da Crimeia. Eu acho que se ele recuar, ele cai. Bom, e com essas... E o Ocidente evitou cair na armadilha e tomar uma posição que depois não possa flexibilizar no acordo. E com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense, agradecendo aqui ao Dmitry Sidarenko, que nos deu o prazer e o privilégio de conversarmos aqui com um nativo lá de São Petersburgo esta situação. Igualmente, estendendo os agradecimentos ao professor Rui Martinho Rodrigues e ao professor Reginaldo Vasconcelos, em especial a você, assinante, com um convite para o próximo Visão Política. Obrigado e até lá.